Bom dia, boa tarde, boa noite, que seja sempre bom. Vamos mais aí, mais um dia, mais uma tarde, uma noite. Vamos, gente, agradecer a Deus por mais esse milagre da vida. Vamos agradecer a Ele por tudo de bom, por todas as batalhas, que Ele nos dê força para sempre sairmos vitoriosos, né? Na fé, no amor, na humildade. Então, meu muito bom dia a cada um de vocês, uma boa tarde, uma boa noite. E vamos lá começar mais felicidade na vida de cada um da gente. Para vocês que não me conhecem, eu sou Pai Carlos de Luz de Obaluaí, dirigente da Teluf aqui no Rio de Janeiro. E estamos vindo aí mais com um vídeo. Hoje, sempre falo que o vídeo vai ser rápido, acaba indo, porque velho quando começa a falar, vai falando e esquece do mundo, né? Os outros dizem que filho de Obaluaí é bem quieto, mas acho que eu sou um Obaluaí diferente, porque eu sou muito agitado. Muito. E é muito bom, gente. Então, para vocês que estão chegando agora no meu canal, meu muito obrigado. Para vocês que já estão, obrigado também. Vocês que vão chegar ainda, obrigado. Eu acho que a humildade, o agradecimento é tudo na vida. Gente, estamos chegando aí já, o mês 5, né? Já estamos chegando aí no Dia das Mães. Eu agradeço a Deus, agradeço aos orixás, agradeço aos encantados. Porque eu falo, gente, eu sou uma pessoa abençoada, tá? Tanto do lado material quanto do lado espiritual. Sabe por quê? Porque Deus me deu duas mães. E eu falo, duas mães se chamam Maria, materiais, né? Como assim, Pai Carlos? Eu tenho minha mãe de sangue, né? A quem eu amo, agradeço por ter vindo dentro dela, por toda a preocupação que ela teve comigo na minha infância e tem até hoje, né? E depois de velho, de burro velho, Deus me deu uma outra mãe, que se chama Maria, a quem eu amo da mesma forma. É engraçado, né? O amor é igual. E a ela, né, que me cria depois de velho. Gente, não é muito bom? Que se preocupa, que dá colo, que dá carinho, que puxa a orelha, né? Então, eu falo para vocês, eu sou uma pessoa abençoada. E do lado espiritual, as Iabás que me amam, as pretas velhas, as pombogiras, as marinheiras, as mestras, né? Que cada uma delas eu considero uma mãe para mim. Gente, vou falar uma coisa que para vocês tomarem assim como reflexão na vida de vocês. Hoje em dia, só em pensar, hoje em dia o mundo está muito difícil. A nossa terra, eu posso falar assim, o nosso Brasil, ele está muito carregado, né? Os dias estão sendo pesados, né? Hoje em dia, se nós olharmos, o mundo mudou muito, mas ele não mudou para melhor, ele está mudando para pior. Se nós olharmos hoje em dia como está a diferença do nosso mundo, né? Antigamente as pessoas eram mais carinhosas, eram amigas. Antigamente as pessoas se portavam com as outras, né? As pessoas mais novas respeitavam os mais velhos. Hoje em dia mudou. Hoje em dia, se nós olharmos as crianças hoje em dia, vamos começar lá de baixo. Não falo todas, né? Muitas crianças hoje em dia batem no pai, xingam, cospem,
E os pais acham lindo, falam palavrão, mandam o pai para tudo quanto é lugar. E os pais acham lindo. Ah, lindo, meu filhinho. Antigamente, uma menina, para ela usar maquiagem, para ela pintar o cabelo, era só na maior idade. Hoje em dia, uma criança de 2 anos, a mãe já taca lá rímel, taca isso, taca aquilo outro, já bota um saltinho alto. A criança, uma menina já tá dançando a dança essas danças aí, empinando as nádegas, os glúteos e mostrando. E as mães acham bonito. Olha como é que ela dança bonito. A mesma coisa com os meninos, né? Hoje em dia as pessoas não estão ensinando a dar valor, os valores da vida, o valor do respeito. Hoje em dia, muitos pais, muitas mães não estão ensinando isso, né? Hoje em dia as pessoas estão tão egoístas que elas só pensam em si, esquece dos outros. E isso eu falo para vocês uma coisa, é o que a gente vê hoje nas redes sociais, é o que a gente vê no nosso dia a dia, como é que as pessoas estão. Teve uma pessoa que me perguntou assim: pai Carlos, você vai em algum terreiro dos outros? Eu falei: não frequento mais casa de ninguém. Não frequento mais casa de ninguém. Sabe por quê? Hoje em dia, muitas pessoas que se dizem dirigentes de uma casa de axé só respirando porque não tem palavras para dizer. A gente não tem, né? Hoje em dia, as casas de axé que são lotadas são casas de axé que tem bebida, que tem farra, que tem algazarra, né? Onde não existe ali o respeito para com o espiritual. Por isso nosso espiritual está do jeito que está, né? Várias pessoas batem na minha porta, às vezes falam: pai Carlos, eu não vou ficar na tua casa porque é muito preceito. O seu cobra, o seu exige. Na tua casa, se faltar 3 giras e não der satisfação, se faltar a gira não der satisfação, é chamado a atenção isso. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma casa que eu entre e eu faço o que eu quero. É isso que eu escuto. Aí eu falo: eu não quero filho de santo. Não quero. Eu não quero a casa cheia nem de filhos e nem de assistência. Sabe por quê? Às vezes a casa está cheia de assistência. Tem 30, 40. Mas se você olhar, a sessão, a macumba está comendo e a pessoa está assim, que é uma falta de respeito. Então, para que foi para dentro de um terreiro? Para dizer que foi? Né? Então, hoje em dia, gente, está muito difícil, né? Por isso eu falo, a Teluf, a casa onde as entidades escolheram, é longe. Só vai mesmo quem tem amor. Se não tiver amor, se não tiver fé, não vai. Porque lá não vai encontrar circo, não vai encontrar bebida alcoólica, porque a Teluf não é botequim e não é boate, tá? Mas cada um com seu cada um, eu não estou aqui para julgar. Então eu sempre falo, quando uma pessoa vai visitar uma casa, veja se a casa realmente é boa, é séria. Boa não é séria, é uma casa séria, uma casa de respeito, tá? Agora, gente, vamos lá. Hoje eu venho falar das mães. Só tenho a agradecer. Nas piores horas da minha vida,
foi dentro do espiritual que eu tive, gente, o acalento. Nas maiores horas de tristeza, foi dentro do espiritual. Por isso eu falo para vocês, eu sou abençoado. Alguns anos atrás, deve ter na faixa de uns 8 anos, por aí, meu pai faleceu. Só para dar uma... que meu pai faleceu. E o médico foi tudo descoberto, tudo muito rápido. Meu pai faleceu sem descobrir que estava com câncer cerebral. E um médico, até grande amigo meu, um neurocirurgião, ele olhou, quando examinou meu pai, fez os exames, ele falou que meu pai estava como se fosse uma bola de graxa. Não é uma bola de graxa, né? Mas como se fosse enorme na cabeça. E estava comprimindo todo o cérebro dele. Aí eu falei assim, e aí, doutor? Ele falou, olha, seu pai, devido ao câncer, essa é como se fosse, não é uma bola, gente, de graxa, como se fosse uma bola de graxa que estava já a massa grande, ele vai comprimir, ele vai aumentando, ele vai comprimindo os órgãos cerebrais, tá? E ele vai sentir dor, porque não é o câncer que dói, são os órgãos que ele vai. E eu falei, seu pai vai para o hospital, vai tomar remédio para dor, morfina, o que for, volta para casa. Eu falei, tá ótimo. Meu pai, eu não posso dizer, vou fazer assim, não posso dizer que ele era ateu, que ele acreditava, ele adorava dar doce de Cosme e Damião, só, mais nada. Aí meu pai, sem saber, na sabedoria dele, começou a ficar. Eu perguntei ao médico, doutor, mais ou menos assim, eu sei que o senhor não pode dizer que ninguém sabe o dia que ninguém vai morrer, mas meu pai ainda vai durar tanto com isso? Ele falou, olha, no máximo uns 6 meses. Pode passar, mas no máximo uns 6 meses. Porque está evoluindo muito rápido. E não adianta fazer cirurgia, não adianta fazer nada. Eu falei, não, eu não quero. Se fizer cirurgia, ele vai ficar curado? Não. Ele pode ficar entrevado numa cama. Eu falei, não. Não vou tirar isso do meu pai. Gente, aí eu comecei, mesmo meu pai ainda lúcido na época, enxergando um pouco, porque meu pai perdeu 70% da visão. Meu pai quase não enxergava, porque os órgãos, o câncer estava comprimindo os órgãos da visão. Eu fui no pé do santo. Não de um, não, fui no pé de todo mundo. Fui de Oxalá e Exu. E pedi. Se meu pai, que eles olhassem para o meu pai, que a única coisa que eu não queria ver era meu pai sofrendo de dor. Porque meu pai foi um pai. Aqui, ó, gente, pra você ver que não é brincadeira. Sofrendo de dor. Implorei no pé de cada um misericórdia. Falei, se eu fosse ali, se eu estou ali pedindo de coração e eu fosse o merecedor, que meu pai não sofresse de dor. Gente, por isso que eu falo que eu sou abençoado. Como é que eu vou dizer? Passou, meu pai durou 3 anos. 3 anos. Meu pai não sentiu uma dor. Meu pai parou no hospital 3 vezes. Mas as 3 vezes que meu pai parou no hospital foi devido a ele só ter a metade, só ter um rim.
e não funcionava direito, que o outro já não tinha mais. Então ele teve continência urinária, infecção urinária, por isso ele ficava internado, mas sem uma dor de cabeça. Sem uma dor de cabeça. Meu pai enxergava muito bem, tinha uma visão perfeita. Devido ao câncer, meu pai perdeu, como eu falei, 70%. Meu pai já não enxergava direito, vamos botar assim. Uma vez eu cheguei na casa dele, era de dia, era um domingo. Aí ele olhou para mim, que ele não me enxergava direito. Meu filho, acende a luz que está muito escuro. Aí eu falei pro meu pai, pai, tá claro e a luz está acesa. Tá um sol quente lá fora. A palavra do meu pai para mim foi a seguinte: meu filho, vou te falar uma coisa. Quando nós vamos ficando velho, a gente vai ficando cego, tá? Então, o dia que você começar a ficar cego, é porque você está envelhecendo. Por isso eu não enxergo mais, porque eu já estou muito velho. Tá? Isso é uma das coisas. E a minha mãe, na época, meu pai estava internado. Meu pai faleceu agora. Nós estamos em maio, no mês de junho, que é um mês para mim de alegria e de tristeza. Eu vou dizer o porquê que é alegria e é tristeza. Meu pai faz aniversário, fazia, né? Aniversário dia 9 de junho. Era o dia do aniversário do meu pai. Meu pai estava no hospital. Aí minha mãe chegou para ele e falou assim: ô meu velho, amanhã é seu aniversário. Não morre não. Fica comigo. Meu pai estava ali. No dia 10 de junho, 9 de junho, 10 de junho, era a data de casamento do meu pai. Meu pai estava vivo ali. Minha gente no hospital, né? Ele já não entendia mais nada, já não estava mais lúcido. Aí no dia do casamento deles, minha mãe chegou, falou no ouvido dele, conversou com ele: bom dia, ô meu velho, vamos para casa. Vamos para casa, que vem meu aniversário aí, você podia passar comigo em casa. Vamos? Fica bom pra gente ir. Quando foi no dia 12 de junho, meu pai foi para casa. Meu pai foi para casa. Já não andava direito, usando fralda, isso tudo, né, gente? Ele foi para casa 12 de junho. Quando foi dia 13 de junho, aniversário da minha mãe, ele estava do lado dela. A minha mãe feliz: meu filho, você passou meu aniversário comigo. Aí passou dia 14, dia 15 de junho. Deram o banho no meu pai, botaram a fralda, tal, tudo. Deram a janta a ele. 5 alguma coisa. Às 18 horas do dia 15 de junho, meu pai obitou dentro de casa. Aí eu falo para vocês, eu não sou um homem abençoado. Isso, gente, eu só falei esse relato que eu tive na minha vida por uma coisa. Aqui, ó, gente, hoje só por uma coisa. É uma reflexão, como eu falei para vocês. Vamos dar valor
às pessoas que estão em nossa volta. Vamos dar valor ao nosso pai, à nossa mãe. Vamos dar valor ao nosso amigo. Vamos dar valor àquele que se preocupa com a gente. Aqueles que nos chamam a atenção. Vamos dar valor àqueles que não querem bem. Porque muitas vezes aqueles que brigam, que, vou falar a palavra, que xingam a gente, que puxam a nossa orelha, que nos dá chinelada, não é porque não gosta da gente. É porque gosta da gente, se importa com a gente, quer ver a gente crescendo. Tá? Então, pelo Dia das Mães que está chegando, deem valor. Isso é parte da nossa humildade. Lembra sempre que eu falo? A humildade é a base da nossa vida religiosa. A humildade é a base da nossa vida familiar. A humildade é a base da nossa vida profissional. A humildade é a base das nossas amizades. Tudo, o maior pilar é a humildade. Não tenha vergonha de falar: eu gosto de você, eu te amo, eu me importo com você. Porque, como eu falo todo dia para vocês, agradecendo o milagre da vida, por Deus nos dar essa chance de acordarmos, estar vivo, vermos o mundo do jeito que ele é, bom ou ruim. Então, hoje, pelo Dia da Mãe que está chegando, vamos dar valor. Vamos dar valor às entidades que se importam com a gente. Vamos dar valor ao pai ou à mãe de santo, ou o dirigente da tua casa de axé que se importa com você. Vamos dar valor ao animal. Diga pro seu animal que você o ama. Porque quando você chega, o animal tá ali. Às vezes você é triste, ele tá ali. Eu tenho uma gatinha que ela é impossível. Mas se eu estiver triste, eu me deito, ela vem pra cima de mim. Ela ontem então tava, ela batia assim com a cabeça, quando eu não falava, ela vinha no meu braço e dava mordidinha, tipo assim, me abraça que eu tô aqui. Eu abraçava ela, ela ficava quietinha. Então, gente, hoje eu vim para isso, para essa reflexão. Vamos dar valor. Não é feio você falar que ama. Não é feio você falar pro seu amigo sem hipocrisia, gente, né? Você é importante para mim. Não é feio. Agora tem que ser falado de coração, porque senão não tem valor. Não é você falar e ter um ato diferente, né? Eu tive uma amiga, que um dia ela me ligou de manhã. E essa amiga falou assim pra mim de manhã: ô meu irmão, eu não poderia deixar de te falar hoje uma coisa. Eu falei: fala, meu. Na minha vida existe 4 pessoas que eu amo de coração. Eu falei: graças a Deus. É minha mãe, meu filho, você e meu guru, que é um amigo que ela tem, que ela chama de guru. Vocês são as 4 pessoas mais importantes na minha vida. Olha, você também é pra mim. Ela falou isso. Palavra bonita? Bonita. Mas os atos dela foi completamente o oposto de tudo aquilo que ela falou. Ela se mostrou que parecia como se fosse uma capa. Deixa eu falar que gosto, deixa eu falar que amo, para depois eu fazer o que eu tenho que fazer.
que eram as mentiras, as falsidades que você vê e você não acredita do que a pessoa é capaz, tá? Mas eu falo você agradecer de coração e não deixar na palavra, deixar nos atos também. Os maiores atos, palavra o vento leva. Os atos estão ali. Então tenha atos bonitos para quem você gosta e palavras bonitas também. É esse recado que eu tenho que deixar para você no Dia da Mãe. Porque mãe não é aquela que só coloca no mundo. Mãe é aquela que cria. Mãe é aquela que chama atenção. Mãe é aquela que demonstra o seu amor, o seu carinho. Não só na base do carinho, mas também na puxão de orelha, que é uma forma de carinho que ela tem de te dar um ensinamento, de uma chinelada, de uma palavra dura que fere o coração, mas que você vai ver na frente que aquela palavra dura tinha que ser dita para você ter crescimento. Apesar de eu ter falado no meu pai, que meu pai para mim foi meu pai e minha mãe também. Por isso eu falo que eu sou abençoado. Então vocês que estão me vendo hoje, estão vendo um vídeo diferente, né? Eu contando um pouquinho da minha história, e vou contar algumas. E vou contar muitas. Gente, eu já passei fome, já passei muita coisa na minha vida. Mas nem por isso eu deixo de ser o que eu sou. Nem por isso. Tá? Então, vamos começar a tentar mudar a gente. Vamos tentar ser um pouco melhor. Ser mais digno, ser mais humilde. Às vezes é difícil. Mas temos que tentar. Porque eu falo uma coisa, pela tanta ingratidão que eu já tive na minha vida, que eu vou contando aos poucos, que é muitas falsidades, pessoas hipócritas, sem caráter, que não só eu, como muitos de vocês já tiveram, tá? Eu não deixei apagar a luz dentro de mim. Eu continuo sendo essa pessoa de me preocupar com os outros. Tá? Agora vamos para uma oração. Para que possamos acabar esse vídeo. Tá? Hoje eu vou fazer a oração das Iabás, gente. E essa oração vai estar na descrição do vídeo de hoje. Tá? E vou falar uma coisa. Vai aparecer aí no shot, acho, dia 9. Amanhã. Umas fotos minhas. Uma grande entidade, que eu amo, que eu venero, que é a minha vida. Do mestre que me escolheu para trabalhar. O mestre José Malotro. Tá. E outra coisa, em outro áudio, outro vídeo eu vou fazer a gente falando sobre algumas coisas que às vezes as pessoas falam não tão corretamente, mas só pra gente ter uma noção. Vamos dar amor ao próximo, para parar essa guerra que está dentro da nossa religião, que está no nosso Brasil, que está no nosso mundo. Vamos fazer a diferença e vamos agradecer as Iabás, as mães, porque tem muitos pais que são mães, tem muitos vizinhos que são mães, muitas avós que são mães, tem muito desconhecido que acaba sendo mães também. Vamos agradecer todas elas. Então, pelo dia que está vindo aí, Dia das Mães, eu venho carinhosamente, gente, carinhosamente, a cada mãe, a cada pai que é mãe, eu parabenizo. Mas mãe não foi quem botou no mundo. Mãe é aquela que educa. Mãe é aquela que dá carinho.
Mãe é aquela que puxa a orelha. Mãe é aquela que quer ver o filho crescer bem, mas que não passa a mão em cima das coisas erradas. A todas vocês, que Deus, que os orixás, que os encantados abençoe cada uma de vocês. Tá bom? Então vamos para a oração de todas as Iabás. Salve todas as Iabás. Abençoada seja a força feminina que emana das águas. Águas que constituem a maior parte do planeta. A água que compõe a maior parte do meu corpo. A água que lava o meu coração de todas as angústias e tristeza. Saravá, a força das Iabás, que nos abençoam na sua doçura e encanto. E da sua fragilidade constituem nossa maior força, pelo poder da transmutação, que só as águas podem trazer. Abençoado o ventre materno, que encerra em seu casulo a força das nossas mães. A doçura da Oxum, a força da Yansan, o acolhimento de Iemanjá, a sabedoria de Nanã, a fim de preparar o corpo físico para o nosso espírito possa navegar no mar da encarnação. Salve a força das senhoras, minhas mães, oraiê Oxum, eparrê oiá, odoiá Iemanjá, saluba Nanã, que nos mostram que para ser forte não é preciso ser frio e insensível, que para ser guerreiro não é preciso ser austero, que para ser corajoso não é preciso ser hostil, para ser sábio não é preciso ser arrogante. Abençoada a força feminina, que no seu ventre detém o laboratório de Deus. Que nossas Iabás, orixás do magnetismo feminino, abençoe nossos passos hoje e sempre, que assim seja e assim será. Gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Vou ver se eu consigo fazer algo para dar para ofertar a Iabá, ao Oxum. Tá bom? Beijo e fiquem com Deus.